Estamos aqui no mês de novembro de 2025, no Agrovila do INCRA, onde o homem, o agricultor aqui, o senhor... Como é o nome do senhor? Dé? Onde Dé é José, né? José é assentado aqui desde 1999, né? É dos primeiros aqui que chegaram aqui. E aqui nós estamos num plantio de mandioca. Ele está arrancando... Mandioca no Nordeste se planta normalmente para se fazer farinha. Mas aqui a maioria das vezes é para alimentar o gado. Porque o gado não tem pasto para comer. E a mandioca, como é um tubérculo, ela consegue armazenar muita água da chuva no corpo, na maniva e na maniva que a gente chama que é o talo. E também na batata, que é o tubérculo. E assim ela consegue viver aqui até um ano, mesmo com pouca chuva. Mas a gente sabe que a planta precisa de água a todo instante. E a batata aqui, a mandioca não conseguiu engrossar. A gente está vendo aqui que ela chegou no máximo a 10% do volume que essa batata deveria ter. Esse tubérculo, essa raiz. Porque, embora a terra seja, apesar da terra ser muito fraca, a gente vê que é um terreno arenoso que perdeu todos os nutrientes minerais. E apesar disso, ainda tem também o fato de não ter chuva suficiente para manter essa batata engrossando, essa raiz. Para que pudesse ter, por exemplo, numa cova dessa, você poderia arrancar 4, 5 tubérculos desse e dar 5, 6 quilos de massa de mandioca. E a gente vê que ela está perdendo as folhas, e está perdendo as folhas porque está sofrendo muito. E a gente sabe que a folha é que processa a fotossíntese da planta, e sem a folha, essa mandioca não está vivendo. Não está vivendo. Está numa situação de dormência. Não processa a fotossíntese, não cresce, não se desenvolve, porque as folhas nas folhas que a planta colhe os elementos da natureza para produzir a clorofila, que é o sangue das plantas. Então a planta aqui não está vivendo. E a gente vê que o homem mesmo assim tem que arrancar, porque se não arrancar, essa batata vai apodrecer. Com tanto calor aqui, ela vai cozinhar dentro da terra. Então a gente viu aqui, são vários elementos que faltam para que essa produção de mandioca acontecesse. E não aconteceu por quê? Porque primeiro faltou chuva. 2, esse arisco, que é esse terreno arenoso, vem sendo usado na plantação há dezenas de anos, talvez há uns 80 anos. O homem planta por aqui nesse mesmo terreno, sem nunca ter botado uma pá de estrume aqui, ou de adubação. E o fato é que ele foi usando isso aqui, foi usando, então essa terra está totalmente esgotada, sem nutrientes minerais. Como aqui nessa área do Brasil, aqui no Nordeste, o homem não usa, não tem esse processo de fazer a reposição da perda de nutrientes minerais, nunca faz essa reposição. Vai plantando, e a mandioca é uma planta que exige muito da terra, que tira muito dos nutrientes minerais da terra. E o fato é que a planta vai ficando, vai morrendo, ou não se desenvolve satisfatoriamente. Então essa macaxeira foi plantada quando o terreno estava molhado, ou seja, na época das chuvas, e o período das chuvas é muito curto, e esse arisco, como a gente vê, a água vai se infiltrando na terra para uma distância embaixo, subterrânea, onde as raízes não alcançam. Não consegue tirar a água desse chão molhado. Então o arisco ele perde muita água. E ao perder muita água pela drenagem, que é fácil aqui nesse terreno arenoso, também vai perdendo os nutrientes minerais. E o fato é que o homem vai se perdendo e não vai conseguindo produzir seu alimento aqui. Então, como a gente disse, a mandioca, que já vem desde o tempo dos índios, era plantada aqui para se fazer a farinha de mandioca. Na casa de farinha, onde tinha o forno, tinha a forma de moer essa mandioca, transformando em massa. E hoje já não se usa mais farinha aqui e já não vale a pena plantar. Então, para o homem é mais seguro usar essa mandioca para alimentar o gado, porque o gado produz o leite, a vaca produz o leite, e vai haver algum retorno financeiro diferente da farinha, que hoje praticamente nem o nordestino mais está comendo farinha.
Raramente tem alguém que usa farinha na alimentação. E está aqui a mandioca, nós estamos, portanto, no agreste do Rio Grande do Norte, e a gente vê que o homem não consegue produzir, não consegue tirar seu sustento da terra. Porque mesmo a mandioca, que é uma planta tão resistente ao clima seco, aqui não está conseguindo se desenvolver. Porque falta dois principais elementos. Falta solo, porque esse solo é totalmente esgotado, por ter sido usado durante tantos anos. E falta também a água da chuva, porque a planta precisa de água todos os dias. E o homem vai aproveitando o que tem. Essa massa daqui, que é o caule, ele chama de maniva, que vai ser usado para plantar quando chover. Porque se plantar agora, ela não vai brotar, ela não vai segurar, porque sem água no solo a planta não vive. Mesmo sabendo que depois que ela estiver plantada, pode acontecer de ficar até 8 meses sem chuva, e a mandioca ainda consegue se manter viva por conta da sua capacidade de captar e armazenar água da chuva na época das chuvas e manter essa umidade viva suficiente para que a planta possa colher da terra a água que ela precisa para manter no corpo no mínimo 65% de água. Então, quando a gente vê essa planta mandioca perdendo as folhas, significa dizer que não tem água, ela não está tirando água do solo, porque não existe essa água. E ela então está usando a água do próprio corpo, no caso, a água que ela captou e armazenou durante o período das chuvas, que tinha o solo úmido, e aqui ela vai agora se mantendo com a água do próprio corpo, no caso, o tubérculo, a batata da mandioca, que tem muita água, mas à medida que a planta vai usando essa água da batata, ela vai secando e vai morrendo e vai murchando e não se desenvolve satisfatoriamente.